Capítulo 3 dos Procuradores. Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria, quando tiver habilitação legal. Artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Parágrafo 1º. A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. Parágrafo 2º. A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 3º. Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 4º. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Artigo 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: inciso 1. Declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações. Inciso 2. Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Parágrafo 1º. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Parágrafo 2º. Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Artigo 107. O advogado tem direito a: inciso 1. Examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações,
salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Inciso 2. Requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 dias. Inciso 3. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Parágrafo 2º. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias, pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Parágrafo 4º. O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o parágrafo 3º, se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 1 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos eletrônicos.